Estamos aqui. Tá bom? Tudo, e você? Bem, família tá inteira, graças a Deus. Ah, tem um chorando aqui nesse exato minuto. Vai virar meme. Acabou de acordar. Vai virar meme, hein? É, você vê? Outro dia eu Como tava é que numa funciona? reunião. O Matheus Todo veio mundo ouve sentar a no meu gente? colo. Hã? Boa Acho noite a que todos. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, Sérgio. Boa noite, Rui. É. Boa noite, Arthur. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui já, aguardando os demais. Diga. Isso, a gente tinha ficado aqui, a gente conversou, o diretor ele ia fazer a mediação, mas ele estava com um probleminha de agenda, ele vai chegar daqui a pouco, tá? Tá. Então o Estevam tinha ficado de fazer a mediação, mas ele também ainda não entrou, pelo que eu estou vendo aqui, né? Sim. Tá. Bom, vamos aguardar um pouquinho, a gente na verdade está bem em cima do horário. Tá bom, Um pouquinho, vamos. a gente Estamos começa. no tempo de tolerância. A tolerância com o próprio diretor. Vamos ter a E aí, tolerância. tá na varanda? Mulher te Eu tô, expulsou rapaz, pra varanda? eu tô para fingir que, na verdade, eu tô ao ar livre, entendeu? Tá difícil, eu não tô aguentando mais ficar em casa, viu? Eu também não, né? Mas o que a gente pode fazer? A gente tem que colaborar, né? Claro. Olha o Ezio lá. E aí, Ezio, tudo Boa bom? noite, Ezio. Boa noite, Serginho. Boa Fala, noite, Rui. Tá bom? Boa noite, Arthur. Boa noite a todos aí. Esse negócio de ficar em casa tá complicado. Outro dia sonhei que eu tava na padaria. Eu tava comendo pão. Desacreditei. Quando eu acordei, eu comecei a rir. Quando sonha que tá na padaria, que o bagulho tá ruim, né? Nossa. Fim total. Nossa senhora. O Dura não tá mais dormindo, eu não tava nem conseguindo dormir mais. Mas hoje eu participei de uma live à tarde também e ajudou bem, viu? Quando a gente participa, assim, bate um papo, ajuda, dá uma arejada, porque a gente fica muito dentro de casa e acaba sentindo falta, né? Eu tenho feito happy hour e torneio de pôquer, tudo online. Como é que é happy hour online, Rui? Hã? Como é que é happy hour online? Happy hour Boa noite, online, Estevam. Tudo bem? eu mando o convite, você tem que entrar com algum tipo de bebida na mão e não pode... Como um happy hour, você não pode falar de trabalho, não pode falar... A única diferença é que durante happy hour teu filho vem, senta no teu colo, entendeu? Coisas que não Mediador já chegou, hein? Mediador já está... Mediador já chegou. Chegou? Paulo, não posso falar o que você merece ouvir, porque nós não estamos entre amigos, já que o Rui está presente. Essa câmera aí não está favorecendo o seu penteado, não é por nada, não. A sua beleza. Nenhuma câmera vai favorecer meu penteado, eu estou pior do que você. Vamos lá. Vamos lá. Começamos, então? Acho que sim, né? Por mim, estou pronto. Eu acho que a gente precisa começar com o nosso convidado especial, o professor Arthur Rolo, para falar a respeito dos impactos da superveniência da pandemia, principalmente na matéria contratual. Acho que podemos começar assim, e logo na sequência nós falamos a respeito das outras partes do projeto Anastasia. Antes de mais nada, gostaria de cumprimentar todos os presentes. O professor Rodrigo Gago, em breve, também estará conosco. E acho que a gente começa bem, começa com o pé direito, começando com o Arthur Rolo. Vamos lá, Arthur. Bom, boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês, trocando ideias sobre direito contratual. Eu vou me ater mais especificamente ao direito do consumidor. E nesse momento aí de pandemia, a gente está vendo várias implicações para o direito do consumidor. Eu ainda agora estava vendo uma reportagem de botijão de gás, que normalmente é vendido a menos de R$70, sendo vendido a 150, 160 reais, o que configura uma prática abusiva prevista lá no artigo 39, inciso 10 do Código de Defesa do Consumidor, consistente em elevar sem justa causa preço de produto e serviço. Aí, hoje, chegou às minhas mãos uma nota técnica da Secretaria Nacional do Consumidor, dizendo o seguinte, que os preços são livres, e que, por conta disso, cada um fixa o preço que bem entender, mas não é assim absoluto. Nós estamos vivendo um momento aí de maior demanda dos produtos, principalmente em relação a alimentos e a gás, que ainda pegou não só esse momento de Covid-19, como também uma manutenção
na distribuição do gás, no duto de distribuição do gás. Então, o fornecedor não pode pura e simplesmente cobrar o preço que ele bem entende. É certo que neste período aí de pandemia está havendo um aumento dos custos, para o transporte o risco é maior, então naturalmente cobra-se mais pelo transporte, mas tem aí um limite. Eu tenho estimado, porque efetivamente existe liberdade econômica e liberdade na fixação do preço por parte dos fornecedores, eu tenho fixado que aumentos considerados desproporcionais estariam aí acima de 50% do valor médio de venda do produto. Eu acho que isso é uma margem bastante segura para a gente falar que é um aumento injustificado de preços. E o que a gente vê também, uma série de pessoas já com contratos firmados, contratos turísticos, contratos de compra de passagem aérea, contratos de hospedagem, e esses contratos eles estão sendo todos revistos. Aí fica aquele jogo de puxa-puxa ou de empurra-empurra. O fornecedor quer 100% do valor para ele, o consumidor quer 100% do valor para ele. Eu até quero saber a opinião dos colegas a respeito, mas eles estão falando em duas ondas da Covid-19. A primeira onda, que são os problemas de saúde, a segunda onda, que são os problemas econômicos. Eu vejo aí já uma terceira onda, que já está começando, no Poder Judiciário, com discussão de contratos. Então, o que eu tenho recomendado em todos os ramos do direito, até para a questão locatícia, por exemplo, que já tem locador. Hoje eu já recebi aqui ligação de quem não quer pagar pensão alimentícia, falou, não, parou, não vou pagar mais pensão alimentícia porque eu não estou recebendo. Peraí, a quarentena começou dia 24 de março, né? Começou 24 de março, o cara já não está querendo pagar pensão alimentícia, tem um monte de gente não querendo pagar aluguel, então a gente precisa nortear essa interpretação de acordo com a boa-fé, levando em consideração que efetivamente vai haver uma perda financeira, é o que o professor Estevam chama de cláusula rebus sic stantibus, né? Mas que no direito do consumidor está lá no artigo 6º que o consumidor tem o direito básico à modificação das cláusulas contratuais que sejam injustas e desproporcionais, que é mais do que a cláusula rebus sic stantibus, porque eu não preciso ter um fato posterior, imprevisível, que repercuta no contrato para esse contrato ser revisto. Basta que haja um manifesto desequilíbrio no que diz respeito ao direito do consumidor. Então, são essas minhas palavras introdutórias para já aquecer os nossos debates. Muito bem. No que diz respeito às considerações, o professor Arthur Rolo, inclusive, tem a oportunidade de falar, dar uma entrevista, salvo engano, foi para a Gazeta na questão de alguns dias, e já advertia para essa terceira onda, né? Não apenas a onda da difusão da epidemia mesmo, da pandemia, a segunda onda dos impactos econômicos, mas também a terceira onda, que seria da judicialização. De certa forma, eu vejo aqui, professor, alguma espécie de precaução por parte do legislador no que diz respeito a essas questões. Há uma previsão aqui no projeto do senador Anastasia, no artigo 7º, onde ele diz que não se consideram fatos imprevisíveis para fins exclusivos dos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil, ou seja, para a teoria da onerosidade excessiva, o aumento da inflação, variação cambial e desvalorização ou substituição do padrão monetário. É uma das raras hipóteses que eu vejo de interpretação autêntica. O legislador aqui, se esse projeto acabar virando lei, o que tudo indica virará, o próprio legislador está excluindo aquilo que vai ser objeto de alguma sorte de alegação de cláusula rebus, teoria da imprevisão, onerosidade excessiva. Deixa eu fazer uma parte. Manda bala, por favor, a ideia é essa. Então, a questão do dólar aí, por exemplo, o dólar está subindo toda hora, né? O que vocês acham? Como é que ficam esses contratos em dólar? Porque
Na minha opinião, está imprevisível. Essa variação cambial agora decorre da Covid e também está imprevisível. Queria saber a opinião de você. Mas, Ézio, não existe alguma questão já sedimentada na matéria empresarial no que diz respeito ao leasing cambial? Já havia, inclusive, alguma espécie de posicionamento da jurisprudência a respeito disso, né? Muita gente acabava celebrando determinados contratos de arrendamento mercantil, atrelada à execução desse contrato, cumprimento das prestações, à variação cambial, e depois da desvalorização, daquela desvinculação da banda cambial feita há muitos anos, logo no início do Plano Real, muita gente correu ao Poder Judiciário se socorrendo da alegação da cláusula rebus, da teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, base do negócio e sabe-se lá mais o quê. Vocês lembram mais ou menos dessa hipótese? Acham que isso pode se aplicar em casos como esse, mais especificamente essa variação cambial suscitada pelo rolo? Olha, boa noite para todo mundo, boa noite aos outros professores que estão aí, ao nosso mediador, professor Estevão, ao Rui, que organizou esse encontro, e aos colegas alunos que estão assistindo. Vou falar de uma época que talvez só os professores lembrem. 1999. Foi o período, no início de 99, no final de 98, mais exatamente no início de 99, o Brasil tinha uma fixação de banda fixa, ou seja, a moeda norte-americana ia oscilar só dentro daquela banda. Imagine que a banda hoje fosse 4 e oscilar entre 4 e 4,20. O governo garantia que ficava entre 4 e 4,20. Então, o ministro da Economia, que era o Malan, e o presidente do Banco Central, que, salvo engano, era o... Gustavo Franco? Não é Gustavo Franco. Gustavo Franco garantiam, foram a entrevistas, falavam que a banda só oscilavam dentro daquele valor. A gente tinha recém saído de um período hiperinflacionário com a adoção do real. Cruzado novo, o RV, real. E chegou a um ponto, gente, que os alunos que não devem lembrar disso, só os professores, que R$1 valia mais do que $1. Então, 75 centavos de R$1 você comprava $1 norte-americano. Foi, acho que, o período de maior bonança no Brasil. Quase todo mundo ficou rico rapidamente. Óbvio que isso era uma ficção. E chegou no final de 98 e início de 99, a banda que era fixa, o governo não tinha mais bala na agulha, caixa em dólar, para bancar essas operações. E é óbvio, o dólar que estava mais ou menos em torno de 1,20, 1,30, R$1,30 por dólar, ele foi para 2,40, 2,50. Então, se você tinha uma dívida de 100 mil reais, de 100 mil dólares, que era 130, 140 mil reais, sua dívida em uma semana passou para 270 mil reais. É óbvio que o dinheiro não nasce em árvore e ninguém tinha esse dinheiro. E isso foi uma grande celeuma jurídica. Eu lembro que nessa época eu trabalhava para uma multinacional que vendia ativos importados. Ela importava e vendia. E a dívida dela toda, como ela trabalhava com moeda estrangeira, era em moeda estrangeira, era em dólar. O euro estava recém sendo utilizado na Europa, então, mas o padrão ainda era o dólar. E isso gerou um grande problema de caixa na empresa. Como é que se resolveu isso judicialmente, que foi uma briga gigantesca? Se separou por uma regra de especialidade. Olha, contratos empresariais ou contratos aonde uma das partes também se vinculou em dólar, por exemplo, eu contratei com uma empresa e essa empresa também se endividou em dólar para fazer a operação. Essa aí se sujeitava às regras de alteração cambial, porque o risco foi de parte a parte. Então, se fosse dividir as obrigações, os dois estavam em risco. Agora, tinha muita operação que algumas instituições financeiras brasileiras faziam, elas estimulavam com que as pessoas, inclusive consumidores, que é a especialidade do rolo aí, pegassem financiamento em dólar, ela utilizava o caixa dela em real para ganhar dólar lá na frente, para fazer caixa em dólar lá na frente. Óbvio que ela nunca correu o risco da variação cambial, porque ela nunca se endividou em dólar.
nessas operações, a base econômica que se aplicou aí foi a regra do real mesmo, vai pagar em real sem essa variação cambial maluca. Vamos transformar o real do último dia da banda das obrigações em dólar para real e você vai pagar real corrigido pela inflação. Então, em um caso a gente aplicou a teoria da rebus sic stantibus, em outros não. Então a gente buscou uma regra de especialização. O que eu acho que vai ser muito próximo do que deve acontecer agora. O professor Rolo lembrou das questões de locação, mas a gente tem que lembrar que locação é um universo. Você tem locação residencial e locação comercial. Você tem locação comercial do cara que tem a quitanda na esquina, que ele não está preparado para isso. Mas você tem um cara que é locação comercial, que é um grande parque industrial. Como é que o cara vai falar que não tem preparo para isso? Então a gente tem que ter muito cuidado ao analisar o projeto e, sobretudo, depois como o judiciário vai interpretar isso aí, porque pode ser um verdadeiro tiro no pé. Ele pode dar cobertura para quem não precisa de cobertura e transformar todo mundo numa linha geral sem sentido nenhum. Um salvaguarda geral, um passa-mão na cabeça geral. O que vai ser muito ruim para ele como um todo. Pelo menos a moratória dos aluguéis não passou, né? O que está passando aí nesse projeto, pelo que eu vi, é a questão de suspender as liminares a partir de 30 de março até o final do ano, as liminares nas ações de despejo, o que já é uma questão complicada também, porque muita gente depende desse aluguel para própria subsistência, né? Questão do único aluguel, o único imóvel. Eu só tenho um imóvel para alugar e eu vivo desse dinheiro. Então, você estava lembrando... Oi, desculpe. Você estava lembrando aí desse caso dos contratos em leasing. Muita gente, até o Nelson Neri, o Rui deve lembrar que eu acho que a gente fazia mestrado lá na PUC nessa mesma época. Até o Nelson Neri, um dos autores do anteprojeto do Código de Defesa do Consumidor, nessa época que o professor Ézio falou, tinha financiado o carro dele em dólar, né? Então, o carro que custava $100 mil, R$100 mil, de um dia para o outro passou a custar o dobro. E, pelo que eu vi, pelo menos nos contratos de consumo, eles dividiram aí a criança no meio, né? Eles dividiram o prejuízo. É o que eu acho que vai acontecer. O Ezio falou de dividir aí o prejuízo no meio. A gente precisa tomar cuidado, porque o Rui é da área e temos aí todos os professores da área, mas a gente precisa tomar cuidado, porque se um ficar puxando de um lado, outro ficar puxando do outro, o que vai acontecer é que as empresas vão quebrar. Efetivamente tem muita empresa que corre o risco de quebrar, tem loja que está fechada, aí já vai fazer um mês, tendo que pagar funcionário, já foram estudados aqui os impactos trabalhistas desta questão, mas aí você não pode trabalhar, você tem que pagar as contas e o dinheiro tem que sair de algum lugar. Então, também não pode ser uma canetada. Agora tem juiz aí que está dando liminar já para inquilino parar de pagar aluguel, já tem umas pérolas saindo por aí. É interessante até depois a gente colecionar umas pérolas e jogar aqui para os alunos, para a gente depois fazer o retorno, né? Desse webinar aqui, o retorno. Rui Iglesias, Maria Elisa, Célia, estão todos aí. Gostaria de ouvi-los a esse respeito. Se algum de vocês quiser fazer alguma observação, por favor, fiquem à vontade, tá? Pois não, eu gostaria de fazer informação. Manda lá, Iglesias, por gentileza. Boa noite a todos. Inicialmente agradeço o convite e parabenizo a coordenação, a direção por esse encontro, por essa reunião, o diretor Rodrigo Gago, Rui Coppola, cumprimentando os demais professores, professor Esteban, que está mediando, professor Arthur Rolo, os demais professores, Célia, que eu vi aqui. Se eu me esqueci de alguém, peço desculpas, todos os alunos que estão participando, e aproveitando aí, fazendo algumas considerações apenas iniciais, dentro dessa linha, inclusive colocada aí pelo professor Esteban, do sétimo do projeto, e inclusive há comentário também do professor Arthur Rolo, dos 50% da questão do aluguel, e eu me sinto à vontade de falar a respeito disso, até porque leciono os direitos reais, direito imobiliário com os alunos, e atuo também nessa área. Inicialmente eu vejo uma grande preocupação aí no projeto,
com relação ao efeito que isso vai gerar na terceira onda, referida aí pelo professor Arthur Rollo, que é justamente a questão da demanda no Poder Judiciário. E a busca é, sem dúvida, trazer segurança jurídica. O problema é se o projeto vai efetivamente trazer segurança jurídica ou vai trazer mais insegurança jurídica diante do nível de intervenção que vai acontecer com o projeto, se eventualmente ele for aprovado nesses termos ou tal como está. Nós temos aí uma questão, de um modo geral, pela uma consideração inicial, outros países, né, comprometeram de 10% a 17% do PIB, que eu tenho levantado, né, para ajudar as pessoas. No Brasil, temos aí o índice 2,4% do PIB, né, para ajudar. Você tem os R$600 aí que foi disponibilizado aí recentemente, né, hoje, né, para a população aí mais necessitada. São 12 milhões de desempregados, 37 milhões se falam em autônomos. Então, há uma grande possibilidade de até metade da população ativa estará com dificuldade financeira em relação a essa situação. Especificamente, na questão do contrato de locação, você tem a figura do locatário e locador, seja na questão do contrato residencial, seja na questão do contrato empresarial, né? E aí vem o artigo 7º e fala da questão que não se consideram fatos imprevisíveis para fins exclusivos do artigo 478, 479 e 480 do Código, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização, a substituição do padrão monetário. E aí, eu, refletindo a respeito, eu pergunto, né, será que podemos enquadrar a teoria da onerosidade excessiva efetivamente nessa questão? O que o legislador fez? A minha percepção, né, salvo o melhor juízo, é o seguinte: ele tratou o efeito derradeiro da pandemia, que todos nós vivenciamos, como um fato não imprevisível, né? Ou seja, não é fato imprevisível. A pandemia seria uma causa remota em que você tem a consequência da inflação, a consequência da variação cambial, a desvalorização, a substituição do padrão monetário, justamente para dizer o seguinte, se vocês entrarem com uma ação judicial, não vai, no popular, não vai colar a alegação de teoria da onerosidade excessiva ou a teoria da imprevisão com base no Código Civil, né? Esse foi a primeira sensação que eu tenho. Agora eu pergunto, será que com uma canetada é possível excluir isso? Será que com um artigo é possível excluir isso? Eu, particularmente, sinceramente, entendo que não se aplica a teoria da imprevisão. E vou dizer por quê. Primeiro, o grande problema da questão que me parece que, num primeiro momento do projeto, as pessoas, o legislador está se colocando olha, houve a pandemia. A pandemia é um fato previsível? Sem dúvida, né? Não era possível antever que o mundo ia parar em relação ao Covid-19. Mas, daí se aplicar a teoria, eu tenho sinceras dúvidas. Por quê? Temos que analisar o caso concreto. Será que, em busca da segurança jurídica, é possível eu tabular todo mundo uma regra básica? Por exemplo, tem que haver a onerosidade excessiva, tem que haver, até à luz do artigo 317 do Código, a desproporcionalidade entre as prestações. E, no meu modo de entender, até agiu de uma maneira contrária àquilo que vinha decidindo o STJ. Eu me lembro de decisões, até do comentário até do professor Ezio, me lembro da questão da variação do dólar que quebrou em 99, né, que subiu. O Poder Judiciário, nas questões de consumidor, interpretou que não se aplica efetivamente a teoria da previsão, porque o requisito não é o fato imprevisto, é o fato superveniente, é o fato extraordinário, fora do comum, mas pouco importa, como requisito elementar, a imprevisão. E aí você tem, na essência do Código de Defesa do Consumidor, efetivamente a cláusula rebus sic stantibus, né? E aí você teria aí essa aplicabilidade maior para as relações de consumo e uma proteção maior para o consumidor. Agora, já nas questões aqui do Covid, não me parece efetivamente que seja hipótese do fato imprevisível, e sim do fato necessário, impossível de se evitar ou de se impedir, que é efetivamente o caso fortuito. É consabido, né, que tanto o caso fortuito, a força maior
E o fato do príncipe, eles, quanto aos efeitos, eles não mudam, mas em termos conceituais, há uma diferença tênue em cada um. Seja no caso fortuito a força maior, inclusive encontramos divergências doutrinárias a respeito, né? Você teria aí a ideia da força maior em relação ao Covid. Então, quer dizer, a doença em si, a pandemia em si, você teria como causa remota. Agora, a consequência não me parece que seja efetivamente hipótese da questão do fato imprevisível. Porque, se você analisar, é até natural se compreender que vai haver um desequilíbrio total do mercado, né? Seja em relação comprometendo o credor, seja comprometendo o devedor. E se aplica a força maior, como efetivamente vai solucionar esse problema? Será que a solução é a aplicação de uma solução estipulando o percentual fixado, como consta já no projeto? Inclusive, o projeto, numa emenda, a emenda 88, da senadora Elisiane Gama, ela sugere, por exemplo, a colocação de 50% do valor do aluguel, de 20 de março a 30 de outubro. Lembrando que esse projeto ele deve trabalhar com a ideia de uma situação transitória. E alguns vêm sustentando, né, já, inclusive consta aí no projeto, a aplicação por interpretação extensiva, por analogia, do artigo 916 do Código de Processo Civil, que trata de uma específica hipótese de execução. Ou seja, na execução, o devedor pagaria então os 30% e o restante parcelaria em 6 vezes. Agora, com a devida vênia, eu entendo que não se deve utilizar como analogia uma hipótese dessa comprometendo a economia, porque haverá um comprometimento inevitável de uma situação em que vai haver também o comprometimento do credor. Eu me lembro quando se fala em teoria da previsão, sempre me vem à cabeça a Lei Fayot da França, em que houve a alteração realmente do reequilíbrio do contrato justamente para não comprometer os agricultores, né, que foram devastados com a guerra. Agora, nesse momento que nós temos na era moderna, a situação que existe é um comprometimento dos dois lados. Então, a regra de ouro, efetivamente, é a negociação, a ponderação, a cooperação entre as partes, né? E quando se fala num contrato, me vem à memória Emílio Betti, que fala que a essência de um contrato entre devedor e credor, a justa cooperação entre as partes, que deve existir. Agora, como vai se dar isso efetivamente, solucionando e taxando em simplesmente 50% do valor, quando, por exemplo, você tem aí a situação do sujeito que vive do aluguel, em termos de aposentadoria. Então, o grande problema nós precisamos, o legislador ele precisa coibir justamente os abusos. Né? Então, você tem aí 15, 20 dias, é natural do ser humano chegar e falar, olha, não posso pagar. Bom, mas se vai resolver de acordo com o caso concreto, eu entendo que a força maior como um intuito meramente alegativo, né, da parte, olha, ocorreu a suspensão, não posso pagar. A simples alegação abstrata do fato não pode dar aso, eventualmente, a uma revisão, né? Até porque a teoria de previsão fala em resolução. Vamos dar um pouquinho de concretude. Me perdoe, Estevão, mas eu fico ouvindo ele falando. Estou concluindo, desculpa estender. Não. Eu, por exemplo, hoje, vamos colocar no plano concreto. Hoje, por exemplo, me ligou uma mãe falando que o pai vai deixar de pagar a pensão porque ele tem lojas, essas lojas estão fechadas, ele não está conseguindo trabalhar, então todo mundo sabe que as lojas estão fechadas. Eu te faço uma provocação, se isso aí, por exemplo, não aplicaria a teoria da reserva do possível. Eu sei que a teoria da reserva do possível é uma teoria do direito público, mas transpondo para o direito privado, porque as pessoas vão fazer o que é possível, porque não vai pagar pensão alimentícia como se não tem de onde tirar. Efetivamente, a gente tem que reconhecer que isso está impactando as relações negociais no mundo inteiro. Em outros lugares do mundo, o governo está dando um suporte financeiro, que aqui não está dando. Aqui, como esse projeto que a gente está discutindo da Anastasia,
aqui o Estado está dando a mão do particular, do administrado, para que sejam pagas as contas. Eu entendi o que você falou, eu achei bem ponderáveis as suas colocações, eu até tendo a concordar em parte com elas, mas e aí? Sob o ponto de vista prático, as pessoas não estão conseguindo pagar a conta. Como é que fica isso? Sem dúvida nenhuma, deve haver uma legislação para equilibrar isso, né? Não é possível, né, nós deixarmos, por exemplo, as soluções resolverem tudo do ponto de vista prático, no caso concreto, porque isso vai desencadear efetivamente no Poder Judiciário inúmeras soluções e cada um vai ter uma solução para isso. Então, você comentou a questão da pensão alimentícia. Então, olhando o projeto, até vem uma questão aí a respeito, né, dizendo justamente o quê? Está aqui no artigo, eu vou puxar o artigo. Então, do ponto de vista prático, né, olha só, estabeleceu lá a questão de família, que a prisão civil por dívida de família, do artigo 528, parágrafo 3º, deverá ser cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Então, o que você tem, o que eu já vejo, né? Eu já estou em prisão domiciliar, viu? Já tem decisão a respeito disso, inclusive do Salomão, o ministro Salomão, do STJ, né? Ele já deu uma decisão dessa, né? E aí fica aquela pergunta, né? Todos nós estamos numa prisão domiciliar, né? Então, quer dizer, é uma solução, né, que você tem que dar em razão da situação, não tem outra medida prática, né? Vai ter que atribuir essa prisão domiciliar para não comprometer a saúde da pessoa. Agora, será que não é o ideal o caso de se pensar em outras situações, né, de privação da pessoa, já que a pessoa está em prisão domiciliar, por exemplo, não ter acesso à internet, não ter acesso ao telefone, quer dizer, soluções alternativas para que ele possa ser compelido realmente a pagar a pensão. Agora, inegável, o que nós temos que analisar a partir de que momento vai ter esse efeito da legislação, se vai aplicar daqui em diante ou vai retroagir, ou aquele que já deve poderá também se abster de ação, sem dúvida nenhuma da legislação. Agora, como vai se dar isso? Em que limite? Até à luz do artigo 421-A do nosso Código, que fala da questão da limitação excepcional da intervenção na relação privada, isso tem que acontecer com um critério de ponderação. É isso. Não sei se respondi a pergunta do professor Rui. A meu ver, respondeu sim. Eu gostaria de ouvir agora o professor Rui Coppola a respeito dos principais impactos do projeto Anastasia no que diz respeito à matéria empresarial, no que diz respeito também ao aspecto concorrencial. Tem algum comentário, Rui, por gentileza? Boa noite a todos. Aqui ainda não havia cumprimentado. É muito bom ver aqui várias pessoas, dentre as quais bons amigos que eu não consigo mais encontrar presencialmente. Não me refiro, evidentemente, ao professor Estevam, que não é meu amigo, é um mero colega, né? E também é bom, é saudável que todo mundo, a gente observa aqui o professor Elcio, por exemplo, ele botou um blazer, muito provavelmente tirou o pijama hoje para fazer a live. Isso também acaba sendo bom, mentalmente saudável para todo mundo, né, Zé? Então a gente aqui, eu não vou me imiscuir nessas questões afetas à parte das obrigações, porque isso efetivamente vai ser um tremendo problema. Esse artigo 7º, ao que me parece, ele foi feito com uma técnica de não compreensão, né? É uma não compreensão. Ontem mesmo, um ministro do STJ já dizia, inclusive, não consigo entender o que este artigo quer dizer, né? E ele foi além, e ele disse o seguinte: este projeto menciona data de início como a data de decretação do estado de calamidade, mas ele menciona também a data do término, o que é possível, inclusive, você passar a defender que então não é imprevisível. Se há uma previsão de data de início e término, aquilo, inclusive, poderia gerar argumentos no sentido da ausência de imprevisibilidade. Quer dizer, você vê, você vai ter argumentos de todos os tipos, né? Eu vou, aqui no plano um pouco mais geral, eu acho que não tem como a gente comparar com absolutamente nada que nós já tenhamos vivido.
né? Então a gente tem que partir dessa premissa, de que efetivamente nós caminhávamos já num mundo e não em disrupção, mas numa transição, né? Eu diria, efetivamente se rompeu. Efetivamente se rompeu, e nós estamos aqui no meio do buraco tentando chegar do outro lado e vamos ver o que vai sair daí. Então, eu tenho visto muita gente dizendo, até pessoas muito lúcidas, dizendo que muito provavelmente nós vamos chegar a uma situação de calamidade na economia tamanha que nós vamos ter que pensar num contra o Altidel, né, numa espécie de pop. Vamos fazer aqui, o Ézio vai entender bem o que eu estou dizendo, né, Ézio? Uma coisa que a gente não tem no Brasil e que talvez a gente tenha de ter, ou passe a ter, é o tal do fresh start, né? A gente não tem efetivamente um fresh start no Brasil e talvez a gente tenha de passar a ter. Essa é a opinião, por exemplo, do professor Cássio Cavalli, lá da Getúlio Vargas. Ele tem uma visão bastante interessante, bastante lúcida. Eu vou ficar, então, naquilo que é do projeto que me é mais afeto, né? A questão das assembleias, e vou tentar tirar o que é de mais positivo. Nesse momento, ninguém mais aguenta assistir nada que seja negativo, né? Então, vamos ficar com o que é mais positivo. Assembleias e reuniões que podem ser realizadas virtualmente, prorrogação de prazos para a prática de atos societários. Isso são, principalmente essa possibilidade de se fazer reuniões não presencialmente, né, de modo virtual, isso vem para ficar, eu não tenho a menor dúvida de que isso vem para ficar. Isso tardou já que tivéssemos uma regulamentação. O problema é que ele vem para ficar num projeto que é transitório, né? Quer dizer, nós vamos precisar ali adiante também acabar regulando isso. E uma coisa que muita gente tem me perguntado é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que foi prorrogada. A entrada em vigor dela foi prorrogada, e aí uma técnica também bastante interessante, não achei que foi a melhor saída, aqui fica a minha opinião, não foi a melhor saída. Nós poderíamos muito bem ter deixado com que ela entrasse em vigor, constituíssemos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porque é a autoridade quem vai editar as resoluções para dizer até onde o poder público pode ir, como é que vai se dar o tratamento de dados pelo poder público, e mais do que isso, ela poderia muito bem colocar as penalidades, praticar as penalidades mais adiante. Isso poderia ter sido feito administrativamente, né? Isso aí me parece que foi um pouco da fome com a vontade de comer. Tinha muita gente que tinha interesse em prorrogar a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados por não ter se adequado até aqui. Já existia um projeto do senador Carlos Bezerra que previa a postergação da entrada em vigor para 2022, quer dizer, um negócio surreal, e o argumento era muito interessante, né? Porque 70% das empresas ainda não estão prontas. Então se todo mundo continuar não estando pronto, nós vamos prorrogando isso até quando, né? Então, mas acabou se prorrogando aí com uma técnica interessante, houve uma divisão, quer dizer, a lei vai entrar em vigor em janeiro, mas as punições não, né? As punições apenas a partir de agosto do ano que vem. Infelizmente, não acho que foi uma boa, como eu disse, não acho que foi uma boa alternativa, tenho uma preocupação bastante grande em relação ao que vai acontecer. Os dados estão sendo brutalmente tratados neste período de pandemia, né? Não só no Brasil, no mundo todo. Não vou usar a China de exemplo, porque ela não é um exemplo próximo de sistema do que o nosso. Lá a gente chega a extremos que nós não chegaremos em outros lugares, mas nos Estados Unidos, em Israel, Singapura, mesmo agora na Alemanha e na França, e no Brasil, já isso em pleno andamento aí nas cidades do Rio de Janeiro e de Recife, né? A Recife fez uma parceria com uma empresa chamada Inloco, uma empresa muito séria, eu conheço, e o Rio de Janeiro com a TIM. Vou me abster de ter esse comentário. E para que ambas forneçam dados de geolocalização das pessoas, para que... Agora, a gente sabe o seguinte, o argumento deles não é fornecido propriamente o lugar onde está o Arthur Rolo, o Ézio, o Estevam, a Célia, e assim por diante. É fornecido um cluster, quer dizer, um número não identificável, que mostra que ali eu tenho um cidadão, por exemplo, paralisado e não aglomerado, né? Isso serviria para... primeiro que isso é tecnicamente reversível, né? E segundo, o que me preocupa não é o agora, porque agora, como a gente está tratando aqui, é uma situação absolutamente excepcional.
uma situação excepcional, uma situação de calamidade pública. Mas o que vai ser feito depois do término com esses dados? Quer dizer, onde esses dados vão ficar? Quem vai cuidar desses dados? O que o poder público efetivamente vai poder tratar ou não tratar? O poder público, imagina a quantidade de dados que o poder público vai ter acesso agora, com o benefício que o Iglesias, inclusive, mencionou, de R$600 para os autônomos, né, e desempregados, pessoas que simplesmente, muitas vezes, não existem economicamente e que agora o governo vai saber que existem, onde estão, quais são os seus dados, que vão ter que preencher um cadastro considerável para recebimento desse benefício, e o que vai ser feito com esses dados, né? A gente não tem efetivamente uma proteção. Então, eu acho que nesse sentido, infelizmente, o projeto não anda bem. A gente poderia ter adotado uma... E os golpes, né, Rui? E os golpes, né? Já começaram... Que estão jogando golpe para tudo quanto mandando link, as pessoas já estão colocando os dados em links fake, aí está dando margem para um monte de fraude, né? Exatamente, quer dizer, então não acaba que a gente, mas tudo bem, nós não temos nenhuma autoridade, nós não temos uma autoridade por inércia da autoridade que deveria constituir a autoridade, né? A realidade é essa. Então seria facilmente solucionável este problema. Então, assim, o que eu destaco inicialmente é isso, que é uma coisa que eu pego como muito negativa do projeto e que passou assim a unanimidade, né? Como não, isso aqui deixa para lá, como se não fosse relevante. É muito relevante. Muito bem, Rui, sempre querendo enxergar o aspecto positivo, e é realmente a nossa preocupação no dia de hoje, embora estejamos todos preocupados com essas modificações. E eu gostaria também de ouvir o professor Rodrigo Gago, nosso diretor, que já está presente aqui na nossa reunião, para se manifestar a respeito do projeto Anastasia, naquilo que achar mais oportuno. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a iniciativa do departamento, né? Aí capitaneado pelo professor Estevam, a ajuda do professor Rui para que o evento pudesse acontecer, participação do professor Arthur Rolo, Sérgio... É ano novo? Hã? Nós estamos no ano novo? Por quê? Não, estou brincando. Cumprimentar todos os nossos professores que aqui participam e falar um pouquinho aqui das impressões desse projeto, tá? No que se refere, vamos tratar daquilo que quer me parecer um pouquinho mais simples, tá? A questão da prisão. Primeiro, está se discutindo, em termos práticos, se é o caso ou não de liberar presos que têm crimes menos graves, porque essa pandemia, obviamente, ela vai avançar para os muros dos presídios, num ambiente extremamente insalubre, uma população carcerária imensa. Em algum momento isso vai acontecer, né? E se não tem a condição de fazer exames e ter uma profilaxia para quem está fora desse ambiente, para quem está dentro desse ambiente, muito menos. Sempre se tratou o preso por alimentos de uma forma diferenciada, no plano prático, em cela diferenciada sempre que possível. Levá-lo à prisão nesse momento não é só uma questão, acho que, de proteção àquele que é o devedor de alimentos, mas toda a população carcerária que também tem, obviamente, ressalvados os direitos da dignidade, toda a necessidade de proteção. Então, não sei se é o melhor momento para se definir essa prisão domiciliar. Porque, estrategicamente, as pessoas devedoras de alimentos e com mandados de prisão na rua podem, nesse momento, se apresentar para cumprir em casa, porque a pena seria inócua, porque já estão em casa e se manteriam em casa, e a gente lembra que
esse devedor de alimentos, na medida em que ele cumprir a pena, ele não pode renovar o decreto prisional pelo mesmo período. Então, mas, entendendo a possibilidade de mau uso, né, quer me parecer que seria o caso de suspender, porque levá-lo à prisão hoje domiciliar não tem nenhuma eficácia. E a prisão lá, diferente da penal, ela não é um fim, ela é um meio coercitivo, uma medida coercitiva. Então, deveria se suspender os mandados de prisão e deixar, né, pelo menos me parece que até no plano da eficácia, a pessoa imaginar que saindo da crise, tendo retorno às ruas, voltando o judiciário a atuar, poderia ser presa, me parece que seria até mais eficiente. Suspende. Quer dizer, o Iglesias falou de cortar a internet, deixar o sujeito em casa e cortar a internet. Eu acho que aí a gente começa a pensar em afrontas muito grandes à dignidade da pessoa humana, entende? E até qual é a eficácia disso? Como é que o poder público vai fiscalizar se cortou a internet ou não? Tem a internet do filho, tem a internet da filha, quer dizer, você está atingindo não só aquele que é o devedor, mas toda a estrutura familiar. Não sei, essas medidas de restrição de passaporte, restrição de licenciamento de carro, eu tenho receio, porque até onde vai isso, ou até onde o Estado pode ir nesse sentido? Então, porque o professor Estevam gosta de determinada cor, nós vamos impedir o uso dessa cor para forçá-lo a pagar pensão. Porque o professor Rui gosta de usar barba, então nós vamos mandar cortar a barba como forma. Eu não sei. Quer me parecer que essas são afrontas que não deveriam prosperar. A gente tem as medidas cabíveis, né? E não... Bom, isso é a minha manifestação em termos da prisão. No que o Rui falou, reforço, acho que há um pedido, viu, Rui, para você tirar a barba, que não combina com o coronavírus. Porra, rapaz, se eu puder sair de casa, eu tiro. Eu tiro. Isso é um poço de piolho, não de coronavírus. Da Lei Geral de Proteção. Obviamente que veio a calhar, porque, veja, até em termos de prioridade, nós não estamos no momento de, como prioridade, estar pensando na suspensão da lei. Tem 500 outras mil coisas importantes do que se vai entrar em vigor ou não a lei, mas já veio. Por quê? Era um intuito, já era uma vontade política de postergar. As assembleias online demorou, como as nossas aqui também, acho que imagino que isso deva vir para o nosso nível também, para o nível da faculdade, para o nível do poder público. E queria aqui falar da questão da locação. Que a lei, ela parece que ora orna e ora não orna com esse pacote de medidas de proteção de emprego. Porque ela não inclui aqui o imóvel comercial, né? O pequeno, o microempresário, o empresário individual, eles foram esquecidos por qual razão? Né? Se há uma intervenção, por que não, se a gente está pensando num pacote de proteger emprego, quem tem loja aberta tem 3 preocupações: folha, carga tributária e aluguel. Folha, quer me parecer que o Estado andou bem. Esse pacote me parece bastante razoável em atenção ao pequeno e médio empresário que tem uma folha não tão volumosa de salários de um ticket menor. Andou bem. Dá para suspender 60 dias, dá para reduzir depois por mais 90, quer dizer, dá para segurar 5 meses. No que se refere à carga tributária, obviamente, e também quem não pagar o imposto
também não vai amanhã sofrer a penhora, sofrer a constrição. Claro que as pessoas querem se preparar para cumprir a lei, mas o empresário ele lida com isso. O duro para ele lidar é folha e também a perspectiva do aluguel. Acho que poderia ter entrado um pouco na questão. Eu vejo assim, é um momento que todas as relações precisarão ser revisitadas, porque todos perderemos. O patrão, o empregado e o Estado brasileiro. Todo mundo vai ter que amargar um pouco dessa dor. Você vê que na questão da redução, o empregado vai receber menos em casa, o patrão vai continuar pagando e o Estado vai suprir uma falta, uma fatia. Mas ele vai deixar de receber alguma coisa. O patrão vai pagar alguma coisa e o Estado vai ter algum desembolso. Então, acho que a legislação ela tinha que ornar, e tem hora que ela não orna. Então, quer dizer, o direito privado está intacto, né? Está suspenso lá, uma besteira, né? Fazer uma lei, se debruçar ministro do Supremo com STJ para falar que o prazo do direito de arrependimento do delivery, porra, é uma brincadeira, né? Se alguém tá nesse movimento de ligar e cancelar e dizer me arrependi. Posso dar um depoimento? Eu, com essa loucura aí de... Lá vem a história, hein? Com essa loucura aí de pedir comida por isso, aquilo, eu pedi uma comida aqui, veio toda errada, aí eu reclamei, eu falei, veio esfirra de queijo em vez de vir de calabresa. O que eles fizeram? Eles entregaram um pedido novo. Eu falei, não, faz o abatimento do preço. Eu falei, não, vamos te entregar o pedido corretamente. Teve esfirra para a semana inteira aqui em casa. E eu vou te falar que nesse campo de delivery, em especial alimentação, né? É isso que vai acontecer. Não tem problema que eles precisam fidelizar o cliente. Todo mundo quer fidelizar o cliente. Ele não vai entrar em rota de colisão que você pediu de calabresa e não de queijo, ele vai mandar outra, porque ele quer te fidelizar, porque ele não sabe quanto tempo isso vai durar e as contas dele continuarão vencendo. O que está acontecendo muito, não sei, no plano prático você estava falando de golpe, né? Alguém estava falando de golpe, estão vendendo muito voucher de restaurante, quem não tem nenhuma relação com o restaurante. E aí a pessoa liga e diz, eu tenho um voucher seu. Porque muito restaurante fez alguma coisa relacionada a voucher para ter capital de giro. E o que eu tenho notado no plano prático é muito tempo, demora para entregar produtos adquiridos. Aí nós não estamos falando de serviço, nós estamos falando de produto, né? Os prazos não têm sido cumpridos e também que adianta você rescindir, né? Ir lá e cancelar. Mas a abordagem da lei é essa, a questão da prisão, achei que deveria ser uma mera suspensão, recolhe o mandado, né? Porque ele é mais eficaz quando do retorno. A questão da utilização dos meios digitais, totalmente favor. A questão da LGPD, um oportunismo do legislador. E a questão dos aluguéis, que eu acho até que o Estado pode entrar nisso, mas ele teria que entrar de forma mais harmônica com a lei de preservação. Você teria que ter visto o imóvel comercial, você tem que ver o imóvel residencial, tentar sopesar e dividir essa conta, que vai acabar sendo de todos, né? Eu queria fazer só um esclarecimento, se possível, Estevão. Isso, Iglesias, manda bala. Pois não, até em relação àquilo que o professor Arthur mencionou e o professor Rodrigo bem citou, justamente isso. Acho que me parece que no projeto não caberia de uma forma, nesse momento, né, de torvelinho, de pandemia, falar sobre questão de dívida alimentícia nesse momento tão crucial. Me parece que outras sanções, que ainda que sejam um amplo debate, né, que inclusive há na jurisprudência, no STJ, uns entendendo que sim, outros entendendo que não, que cabem outras medidas coercitivas,
deve ser feito no momento mais oportuno, né? Porque é aquilo que eu disse anteriormente, talvez o professor Rodrigo não estava presente, mas todos nós estamos em prisão domiciliar, né? E eu não tenho filho nem pensão, ao que eu saiba, para pagar, né? Então, quer dizer, é uma situação bem complicada, realmente. Pensão o Rodrigo não tem, filho ele tem vários. Ô, Estevam, deixa eu só fazer uma observação aqui. Só para pegar um gancho no que o Rodrigo colocou, sabe, o grande problema disso tudo é que não só a terceira onda, como o Rolo já apontou, que nós vamos verdadeiramente acabar com o judiciário por muitos e muitos anos, isso vai ter reflexos no judiciário por muitos e muitos anos, são os heróis de oportunismo. Você entendeu? Agora todo mundo, de alguma maneira, quer dar as suas aspas contribuição, né? Suas aspas contribuição, a ponto de nós termos o CNJ, o que ele chama de fazendo uma recomendação, que na verdade ele está legislando. Sem competência, ele está legislando. O CNJ emitiu aí algumas recomendações, que em verdade é legislação pura. O que deveria ser objeto de lei ordinária. Deixa eu fazer uma observação. Você está falando de legislar, você não acredita. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, que nós estamos em um ano eleitoral e com essa onda aí de fome, os prefeitos estão dando cesta básica, porque se o governo federal não está dando R$600, a pessoa precisa comer, os prefeitos estão dando cesta básica aí pelo Brasil afora. A Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo... Só um adendo aí. Inclusive, é uma demanda da população grande, no sentido daquilo que era dado nas escolas vir a ser dado em casa. Né? Claro. Soma isso, né? Faz sentido. Muita criança só vai na escola, só tem conta de merenda, porque a merenda também já tem estudos falando que a merenda escolar está ligada, inclusive, ao aprendizado, que a criança que não se alimenta não tem condição de aprender, então tem uma relação estreita entre merenda escolar e aprendizado, mas o que aconteceu? Então, vocês estão falando de recomendação, de legislação, por isso que eu peguei esse gancho aí do Rui. A Procuradoria Regional Eleitoral disse o seguinte, olha, nós estamos em ano eleitoral, tem uma conduta vedada lá no artigo 73 da Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, que diz que você só pode continuar executando programas sociais que já estavam em execução orçamentária no ano de 2019, e quem der cesta básica, quem der auxílio acima do que deu em 2019, está sujeito aí a ações de cassação. Então, até isso aconteceu. A gente tem ouvido falar em adiamento das eleições e etc., mas, de um lado, o prefeito está com a faca no pescoço. Que prefeito que eu mandei para os meus clientes, eu falei, que prefeito que a pessoa está passando fome lá. Eu vi de 2 ou 3 falando o seguinte, ó, entre deixar a população passando fome e ser caçado, eu vou ser caçado, eu vou entregar o Estado, as pessoas estão... Você não está aqui na ponta para ver o que eu vejo. Um monte de gente passando necessidade, tem gente passando fome. E aí a Procuradoria Eleitoral dá uma orientação meio que ameaçando, falando o seguinte, ó, se você assistir a população, você vai tomar uma punição. Então, a gente está falando de poder judiciário, de colapso, estão construindo hospital no Pacaembu, no Ibirapuera, a gente vai ter que construir fora e fazer concurso para juiz, porque o número de processos aqui já é absurdo. Agora, depois disso, vai ter ação trabalhista, vai ter pensão, vai ter execução contratual, porque é o que falou, a gente estava mencionando o princípio da boa-fé, né? Tem gente que não tem boa-fé, tem que ter bom senso, tem que ter conciliação, harmonização, mas eu tenho visto casos aí de judicialização sem sequer conversar com o outro lado, que configura até falta de interesse de agir aí no ajuizamento da ação. Oi, boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma colocação. Boa noite a todos, boa noite aos alunos presentes. Queria parabenizar primeiro a iniciativa de todos, dos professores, do Estevam, do professor Rui também,
e da participação de todos, gostaria de cumprimentar a todos, e gostaria só de fazer uma pequena colocação em relação, até pegando esse gancho do professor Roland e também do professor Rodrigo, sobre o judiciário. Isso não é uma fala minha, acho que até o ministro Toffoli já falou isso. Uma das coisas que o judiciário faz é trabalhar sob a situação já posta, né? Assim, enquanto o legislador ele trabalha para o futuro, o judiciário trabalha para o passado, né? Para resolver situações passadas. E de fato, isso eu não vou fazer nenhum comentário especificamente sobre o projeto de lei, eu estou ouvindo aqui o debate de vocês todos, e já fizeram as colocações. O que eu queria colocar era meio essa questão do judiciário. Concordo com o professor Rodrigo quanto à hipótese de suspensão do mandado de prisão no caso de pensão alimentícia, principalmente porque a questão da inefetividade das medidas atípicas já é bem discutida no meio acadêmico, e além disso, essa questão do judiciário, do judiciário vai ser abarrotado, não sei se, aí que a gente vai observar mais ainda a tecnologia, a jurimetria, trabalhando no judiciário, e também a relevância a extrema valorização da jurisprudência que a gente já tem visto, que, de fato, a gente vai ver uma série de situações que vão ser decididas em recursos repetitivos, a gente vai ver uma série de situações que vão ser, que inclusive talvez vinculem como condição de procedibilidade a tentativa de mediação extrajudicial. Eu acho que, assim, a depender do que acontecer posterior a esse período, e a busca pelo judiciário vai exigir uma racionalização do acesso ao judiciário a ponto de medidas que hoje nós vemos sendo discutidas, inclusive da possibilidade de exigir como condição de procedibilidade a tentativa de conciliação para depois ingressar no judiciário, principalmente quando ligado a consumidor.gov, isso já tem sido discutido. Acho que isso vai ter uma amplitude, porque a questão da racionalização do acesso à justiça, do acesso ao poder judiciário, vai ganhar uma proporção enorme, e certamente, não acho que vai, vamos abrir muito fórum, vamos ter mais juízes. Ao contrário, acho que vai ter um movimento totalmente de controle, de acesso à justiça, de tentativa de mediação, de conciliação, de solução, até porque o judiciário também tem que reconhecer que ele é incapaz de dar resposta a todas as demandas, e reconhecer a insuficiência da sua própria participação no poder estatal. Então, eu vejo que a gente vai observar daqui a 2, 3 anos aí, um incremento na jurimetria, um incremento no uso da tecnologia do judiciário para identificar processos repetitivos, uma intensidade na solução, com base em teses, dessas situações que nós estamos vendo hoje. Então, a gente vai ter um aprofundamento de todas essas técnicas processuais nesses casos, porque, de fato, o judiciário trabalha resolvendo o passado, né? Ele não trabalha planejando o futuro. A tentativa dele fazer recomendações, no máximo, é algo assim, olha, lá no futuro, talvez vocês tenham que considerar isso, porque não é o papel dele é trabalhar resolvendo o passado, e eu acho que esses métodos métodos consensuais vão ter uma participação e até uma obrigatoriedade em muitos desses casos. Acho que vai vir muita coisa pela frente aí de reorganização judiciária, tratando dessa parte específica do que aconteceu nesse período da Covid.
Eu gostaria de agradecer a professora Maria Elisa pela intervenção, muito oportuna, e gostaria também de pedir ao professor Iglesias ou à professora Célia, se algum deles pudesse fazer alguma espécie de intervenção a respeito da proposta de modificação do regime jurídico relacionado aos condomínios edilícios durante esse período de pandemia. Os poderes do síndico acabam sendo poderes mais expressivos e, em certa medida, nós teríamos uma restrição às prerrogativas de que dispõe o proprietário, inclusive no que diz respeito àquilo que ele pratica no interior da sua própria unidade habitacional. Até que ponto essa espécie de interferência, de ingerência por parte do legislador, nesse artigo 15 do projeto, não estaria, de certa forma, ferindo mortalmente o direito de propriedade e o seu conteúdo mínimo? Gostaria de ouvir os professores a esse propósito. Professora Célia, primeiras damas, se ela tiver... Ela está online? Se ela quiser falar, por favor, não quero constranger ninguém. Tudo bem, gente? Um prazer estar aqui com todos vocês, professores, alunos, saudades de todo mundo. Estevam, antes de falar do que você efetivamente me perguntou, eu queria só fazer uma observação relacionada à questão das prisões, né, que o Rodrigo colocou, e eu acho que realmente é algo que a gente precisa refletir, pensar. Existem já... Estava tendo uma discussão em relação aos presos que têm problemas de saúde, que são do grupo de risco, que são os presos idosos, presos com tuberculose, inclusive doenças que a gente nem tem muito aqui fora, e que tem lá dentro, né? Tem preso ainda que tem tuberculose, que tem vários tipos de doenças, e que são do grupo de risco, tá? Então, alguns podem ter cometido crimes mais graves, outros mais leves, mas o fato é que é uma situação. E mais do que isso, a gente tem também as presas grávidas, né? Então, é uma situação que requer uma atenção, porque quando a gente fala da presa que está grávida, e diante dessa questão da pandemia, obviamente precisa se preservar aí o quê? O bebê, logicamente, a mãe, e a criança, né? A gente está falando de duas vidas, né? E todos sabemos que a prisão feminina não tem nenhum, né? A gente sabe da insalubridade que existe ali, né? Enfim. Então, é um ponto que realmente está sendo discutido, não vi nada a esse respeito até agora, mas precisa ser alvo de um debate e um olhar para isso, né? Eu acho que é necessário. Também, falando do projeto, antes de falar do que o Estevam me perguntou, só também fazendo uma observação aqui, no artigo 10, quando fala da locação residencial, né, eu achei super aberto, não sei se o Rolo estava falando isso no início, os locatários residenciais que sofrem alteração econômico-financeira decorrente da demissão, redução de carga horária, diminuição da remuneração, poderão suspender total ou parcialmente o pagamento, ou seja, o locatário vai fazer isso? Quer dizer, não tem um acordo, não tem uma proposta equilibrada. Me surpreendeu. Eu não sei o que os professores acham, não sei o que o Iglesias acha sobre isso, mas pensei que ficou algo realmente, como até o Rolo comentou, parece que agora todo mundo pode querer, não vou mais pagar aluguel, né? Então, algo preocupante e desequilibrado, né? Não sei se o Sérgio quer falar alguma coisa sobre esse assunto. Vamos lá, Iglesias, a bola está contigo. Com relação à questão do aluguel, eu até havia comentado anteriormente, me parece que uma proposta de 50% é demasiado, eu repito, né, deve ser analisado a comprovação, né, talvez seja essa uma solução aí de ordem prática, o sujeito comprovar com a outra parte, em nome da boa-fé, da cooperação, dizendo ou comunicando via digital, né, já que não tem um contato, falando, olha, o fato vai me comprometer em X, que haja a comprovação desse fato, né? Agora, o grande problema é comprometer 50%, né, fazer a aplicação da velha regra salomônica, eu acho um tanto quanto perigoso nesse momento. Imagina lá o sujeito 5 anos de contrato de locação, 3 meses parado, não tenho dúvida que comprometeu, mas ao ponto de você simplesmente suspender todo o pagamento,
ao ponto de você pagar só 30% e parcelar em 6 vezes, né? Então, regra de ouro, é a cooperação que deve existir entre as partes, a mediação, a arbitragem está aí, né, que deve ser observada, né, que deve ser pontuada. Então, o advogado é o primeiro juiz da causa, né? Então, ele não deve estimular a ação judicial nesse momento. Então, a cooperação também deve vir dos advogados, dos colegas, mas, sobretudo, né, tem que haver um equilíbrio, né, nem de um lado, nem de outro. E isso vai depender do caso concreto. Com relação à questão da locação. O ponto da questão, tentando, né, claro, responder aí um pouco a questão que o Estevam comentou, a questão do condomínio, aí vou falar rapidamente, não serei extenso. Essa questão do condomínio, me parece que o síndico talvez já tenha esse poder à luz do Código Civil, né, na medida em que, nas áreas comuns, evitar a contaminação do coronavírus, né, respeitando, obviamente, a propriedade exclusiva dos condôminos, ele já tem esse poder, no meu modo de entender. Claro que a legislação, nesse sentido, foi boa, né, nesse ponto foi muito bom, porque ele regula isso, traz uma tranquilidade maior, coloca a questão da Assembleia Virtual, outro ponto também que, no meu modo de entender, pode ser realizada ou poderia ser aprovada em Assembleia para que seja feito desse modo, contanto que se comprove a votação pelos meios digitais que é possível, né? E a questão também do abrigo de veículos e obras necessárias. Então, quando a obra é urgente... Deixa eu fazer uma provocação. Pois não. Só hoje eu fiquei sabendo de um caso que o síndico, você falou dos poderes do síndico, o síndico impediu, você ressalvou as áreas privativas, né? Mas o síndico proibiu um morador de receber visita na casa dele, falando que não podia entrar, que não podia receber visita. Então, mas o inciso segundo do artigo 15 diz exatamente isso. Restringiu ou proibiu a realização de reuniões, festividades, uso dos abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos, com medida provisoriamente necessária para evitar a propagação do coronavírus. Daí a minha inquietação. Até que ponto o legislador pode interferir no que diz respeito à utilização da propriedade exclusiva? Não me parece que o interesse público predomina aí eu volto à provocação do professor Rigor. Não, então, mas o que acontece? Um outro caso que eu fiquei sabendo, o sujeito estava com coronavírus, estava lá dentro do quarto e não deixavam ninguém trazer remédio para ele, não deixava ninguém entrar, quer dizer, ninguém podia entrar no apartamento dele, ele tinha que ficar sozinho lá, sem comida, sem remédio, sem nada. Então, sabe, tem que haver razoabilidade. Razoabilidade, né? A questão, querendo intervindo um pouquinho aqui, locação de imóvel urbano. O artigo 9º, ele se aplica tanto ao imóvel para fins residenciais como para fim comercial. Ele simplesmente diz que é imóvel urbano, não se concederá liminar até 31 de dezembro de 2020. De alguma forma, se ele não tem, o inquilino não tem nenhuma expectativa de ser despejado, ele se coloca numa situação mais favorável para fins de negociação. Também, vamos ser claros, no que nós percebemos na prática, até ser proposta a eventual ação, deferida a liminar e haver o cumprimento, também seria inócuo, mas tem aqui uma ordem para não se conceder liminar, né? Depois, quando ele vem para o artigo 10, ele fala só do residencial, ele não trata do comercial. Aí ele fala do residencial que sofrer alteração econômico-financeira decorrente, ele dá a causa. Quer me parecer, essas causas estão atreladas, estão relacionadas com aquela previsão de possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, de redução da carga horária, com consequente remuneração, que pode suspender total ou parcialmente o pagamento do aluguel. Mas essa dívida, ela fica, de alguma forma, postergada para momento seguinte. Não é que há um perdão aqui.
há uma possibilidade de não pagar e haver um passivo para o futuro, né? E eu penso que, na prática, o que a lei tentou e não conseguiu é que nós não tivéssemos decisões teratológicas, como já está começando. Juiz que diz que autoriza a pagar só 30%, o outro autoriza a pagar 40%, e aí vai virar uma fanfarra. Então, tentou, de alguma forma, dar um norte para que nós pudéssemos, de alguma forma, manter as pessoas nas suas casas, garantir a habitação, garantir que as pessoas se mantenham nos seus estabelecimentos, nos seus lares, mas não, quer dizer, não resolveu. Que a gente já percebe no judiciário começar a pipocar um monte de decisão das mais diversas sobre esse tema. Eu vejo, na prática, no que se refere a imóvel comercial, as pessoas se acomodando. Eu vejo inquilinos e locadores repactuando de diferentes maneiras, seja com isenção por um período, seja por desconto para pagar no futuro, seja com desconto para se perder. E aqui, falando especificamente sobre a questão do condomínio, primeiro, muitas das coisas ditas não precisariam ser ditas, porque já existiam. Isso. A parte última, inclusive, que fala que é obrigatória a prestação de contas de atos de... Isso sempre foi assim, sei lá, será que são medidas de cunho emergencial que o síndico vai tomar e que precisam depois da prestação, mas sempre precisou, o síndico sempre precisou prestar contas. E dá algum poder que vai aí gerar conflito. Se o silêncio aqui ajudaria mais do que essa proposta legislativa. Porque o que o síndico podia fazer eu vejo aí a maioria dos prédios com salão de festa trancado, ambientes comuns, quadra, piscina, tudo fechado. Agora, você vai na seara do apartamento de cada um, o que é festa? Qual é a quantidade de pessoas permitidas? Você tem síndico que age com bom senso. Você vai ter algum que você vai andar na área comum, ele vai estar de espada, capa, e definindo tudo que é regra. Aí, se pode sair, onde você está indo? Estou indo na farmácia, pode. Onde você está indo? Vou dar banho no meu cachorro, não pode, volta para casa. Que é isso? Rodrigo, você tem que considerar ainda que nós estamos num momento em que todo mundo está com medo de perder contrato. E estressado. E a gente tem um grande número de condomínios hoje em que o síndico é profissional. Ele recebe do condomínio. Você acha que ele vai se indispor nesse grau com as pessoas? E o cara vai ouvir o dia inteiro. Porra, tá meio empregado. Não, e o cara vai gerar um estresse danado. E o cara que sonhou ser síndico, que quer pela primeira vez mandar em todo mundo. Daqui a pouco ele está limitando o consumo de gás, consumo de água, aonde vai, aonde não vai. Se o rolo recebe 3 pessoas em casa, se recebe 4. Não, o rolo recebe só ligação, ele devia ser ouvidor, todo mundo reclama para ele, ele recebe ligação de todo mundo. Eu vou ligar, rolo, eu tô preso em casa, eu vou ligar para você, minha mulher cortou meu cabelo mal cortado, eu vou ligar para você, vou ligar tudo para você. Coxinha vem com um pouco recheio, rolo, posso devolver ou... CDC neles, agora usa o direito de arrependimento aí para delivery. Ô Estevam, posso falar uma coisa? Fica à vontade, manda bala, Célia. Sobre o inciso 2º que você comentou do direito de propriedade, analisando esse inciso, primeiro, penso que a primeira parte fala, inclusive, restringir, proibir e tal, inclusive nas áreas de propriedade exclusiva dos condôminos, como medida tal necessária. E depois, no final, ele fala, vedada qualquer restrição ou uso exclusivo pelos condôminos e pelo possuidor direto de cada unidade. Me parece contraditório isso, ou eu não entendi bem? Porque, assim, primeiro ele diz que pode. Até que ponto
como é que eu vou invadir o direito de propriedade do outro, né, na área exclusiva do condômino? E depois ele fala que é vedada essa restrição pelo uso exclusivo dos condôminos. Quer dizer, ficou um pouco, penso eu, contraditório. Você achou isso também? Vocês acharam? Eu concordo com a Célia, principalmente porque, analisando isso aqui, a justificação do senador Anastasia, no que diz respeito aos condomínios edilícios, existe aqui isso na página, sabe-se lá qual, uma ressalva onde ele diz: criam-se restrições temporárias de acesso e de obras em condomínios edilícios ao tempo em que se admite a realização de assembleias virtuais. Isso quer dizer que, ao que parece, a justificação não está casando muito bem com o projeto. E, além disso, não existe uma espécie de sincronia entre a parte inicial do inciso 2º e a sua parte final. Porque se a parte final ressalva o pleno uso do direito de propriedade no que diz respeito às áreas exclusivas, no que diz respeito à propriedade autônoma, a restrição, mesmo que justificada por um excesso de cautela por parte do síndico, no sentido de evitar a propagação do coronavírus, ela me parece contraditória e, em certa medida, abusiva. Mesmo porque, se o proprietário que quer fazer alguma pequena intervenção dentro do seu imóvel, existe ingresso de 2 ou 3 pessoas que permanecem lá durante o dia, todas transitam de maneira, não diria espalhafatosa, mas de maneira comedida e cautelosa no próprio condomínio, há uma necessidade de passagem pelas áreas comuns, mas a atividade acaba sendo circunscrita ao contexto da unidade exclusiva, e não me parece que houvesse... Isso é matéria de lei? Isso é matéria de lei? Porque isso estão regulando convívio social assim íntimo, né? Íntimo. Não mas me parece que eles estão transformando geral, o síndico num xerife. Esse é o problema. Tá dando poder. E aí tem síndico, como o Rui falou, que não tem bom senso, né? Tem síndico que não tem limite, que acaba avançando. Por exemplo, a Célia estava falando de restrição nas unidades dos proprietários, nas unidades privativas, mas eles acabam proibindo a entrada, eles dão uma orientação para o porteiro lá, não deixa ninguém entrar, e fica pura e simplesmente dessa forma. Posso fazer um comentário? Vamos para o plano prático. Se os prédios estão com as suas áreas comuns, digamos, fechadas, uma quadra, uma piscina, um salão de festas, e isso parece bastante correto, acertado, o que sobra? Que tanto caos isso está trazendo a ponto de se movimentar o Senado e se reunir ministro do Supremo com ministro do STJ para tratar que tem que prestar contas, que o síndico pode limitar. Já está limitado. Já está limitado. Eu não tenho visto questionamentos sobre a possibilidade de se fechar uma área comum, de não se ter festa. Não tenho visto isso. Pessoas pedindo liminar porque querem fazer suas festas. Eu queria fazer uma colocação. Não sei se vocês viram uma notícia de não sei se foi uma apresentadora da Globo que estava com Covid, que os próprios vizinhos quiseram impedir a saída dela. Eu vi. A Mariana Ferrão. Não sei, a Mariana Ferrão. Então, Estevam sabe tudo do showbiz. Na verdade, a história foi a seguinte: ela estava com Covid e ela foi para um condomínio fechado. Aí as pessoas se revoltaram porque ela, sabendo de estar com Covid, ela saiu de São Paulo, foi para um condomínio fechado e começou a caminhar pelo condomínio. Aí é que pegou, a ponto dela voltar. Deixa a Marisa falar. Essa previsão que vocês estão discutindo é quase uma autorização seria uma autorização para o síndico instituir, nem precisando de convenção para isso, de assembleia para isso, convenção não, mas de assembleia para isso, instituir multa em eventual reunião dentro da residência, dentro da unidade autônoma, reunião que aquele encontro na varanda gourmet, que cabe aí umas 10, 15 pessoas, seria a possibilidade que a lei está dando de instituir multa, dispensado até, porque é uma questão provisória, multa instituída pelo próprio síndico,
para evitar aglomeração, inclusive dentro das unidades autônomas? É o AI-5 condominial, né? Boa. Eu posso fazer só um comentário, se me permitem? Eu concordo plenamente com tudo aquilo que foi dito até agora. Não pode haver abuso, tem que haver razoabilidade, é evidente. Mas eu fico me questionando também a questão seguinte. Até vi uma notícia hoje, né, que foi dada uma festa de aniversário de um grupo de família e 3 membros da família faleceram. Não foi nem condomínio, né? Foi casa. Nem condomínio, 14 contaminados, 3 falecidos. Isso é triste, né? Triste. Oi, gente, boa noite. É isso mesmo, eu estou de acordo, Sérgio. Boa noite, Débora, tudo bem? Bem. E, então, quer dizer, vamos imaginar lá um condomínio. Teve aquele casamento, teve dois episódios aí que chamam a atenção. Aquele casamento lá em Trancoso, que saiu todo mundo contaminado, e o voo do Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro importou um monte de gente no avião. O Trancoso é o paciente zero, né? Quase. Dizem que não, dizem que o Covid está no Brasil desde janeiro. Mas depois eu acho que eles voltaram atrás nisso, Débora. Eles divulgaram, o Ministério da Saúde divulgou, depois voltou atrás. Obrigada, não sabia. Mas vai, Sérgio. Então, imagina uma situação, por exemplo, do aquele vizinho, mala, né, que resolve que ele dá uma festa de 4... Sem noção. E resolve que ele dá uma festa no seu apartamento. E até que ponto o síndico não pode efetivamente tomar uma providência, até em virtude do interesse público, né, da questão do Covid. Claro que não é ideal ter uma intervenção legislativa a respeito disso, mas me parece que ele teria mecanismos, até em razão do seu próprio poder gerencial, desde que não haja abuso, evidentemente, de coibir essa prática. E vou fazer um outro comentário também que me chamou a atenção, né? Vocês devem ter visto, né? Em outros países, na Itália, as pessoas fazendo cantoria, etc. Mas será que não existe também, numa situação dessa, quantos membros de condomínio, né? Condôminos, que muitas vezes estão adoentados, foram acometidos de doença, né? Deve ser lembrado que deve se primar também pelo direito. Ante a calamidade pública, ainda mais nesse momento, acho que é uma segurança tão importante. Não sei quem está falando aí, eu vou parar de falar. Dentro de determinado território. Acho que tem que pedir para a pessoa desligar o microfone, né? Não, é um aluno que eu acho que quer ser dentro do condomínio. Acho que tem que multar mesmo. Tem que multar e tem que fazer pagar. Elias, por gentileza, o seu microfone está aberto, o professor Sérgio estava falando. Isso, pois não. E posso continuar, Estevam? Prossiga, Sérgio, por gentileza. Então, resumindo, né? Me parece que o síndico tem um poder aí de controle efetivo, né, advertir, claro, e eventualmente multar para coibir essa prática, né? Então, e eventualmente até, por que não, né? Salvo o melhor juízo, até chamar a autoridade policial dentro, é claro, daquela situação que o condômino extrapole e queira fazer a sua festa. E só para complementar, eu tenho visto, até vi na praia da Baleia, né, moradores do litoral norte estavam andando normalmente na praia, como se nada tivesse acontecendo, e fotos e vídeos, inclusive, que para eles não tem pandemia. E não cabe o poder público também interferir nessa situação, ou a pandemia é só para os meros mortais como nós? É isso. Eu estou de pleno acordo, Sérgio, de pleno acordo. Arrematando o que você acabou de dizer, vocês podem ver nos jornais de hoje a briga enorme que tem dado lá na Pompeia por conta daquele jogador Gabriel Jesus, se eu não estou enganada. Ele tem feito inúmeras festas dentro do apartamento dele, causado um transtorno enorme para a vizinhança em períodos de reclusão, em que as pessoas estão ali precisando se enclausurar, com mais ansiedade, tem pessoas doentes, da mesma forma que você disse em relação às cantorias. Então, um caso conversa exatamente com o outro. E há uma extrapolação, penso eu, de utilização da propriedade, porque agora a gente tem que utilizar a propriedade de uma situação
calamidade pública mesmo. É uma utilização, o uso e o gozo, ele é diferenciado exatamente em razão do interesse público e, sobretudo, do interesse social, né? Então, me parece que é dever do síndico, sim, atuar, porque o que eu tenho visto, eu moro em casa, mas o que eu tenho visto aqui, eu sou cercada de apartamentos, é festa, é reunião de família, porque as pessoas, elas acreditam que o Covid não vai chegar na sua família. Enquanto está longe da sua realidade, elas continuam utilizando os ambientes privados e públicos como se aquilo não fosse, de fato, um caso grave. E é grave. E nessas horas, o Senado e a Câmara dos Deputados precisa atuar, sim, para mostrar que nós estamos numa situação de exceção. Então, pode parecer um pouco exagerado, porque talvez nós estejamos num ambiente que entre nós isso seja consenso. Mas quando a gente percebe todas essas pessoas fazendo todas essas festas e pessoas supostamente esclarecidas, a gente percebe que a situação é muito mais grave. No prédio do meu sócio, por exemplo, as áreas comuns ainda estão sendo utilizadas para caminhadas, criança brincando. Eu falei, e o síndico não vai tomar nenhuma atitude? Pois é. O meu sócio virou e falou assim, Débora, só se eu espancar. Daí, veja só, daí é um condômino entrando contra o condomínio para pedir que ele... Vejam, as situações, elas são infindáveis, porque falta bom senso de todos os lados e por todas as partes. E agora, nós que precisávamos estar focados na reclusão praticamente absoluta, a gente abre margem a esse tipo de colocação. Eu vi o Arthur colocando aí que ele acha que deveria haver assembleia virtual. Deixa de ser bobo, até parece. Entra, rolo. O que eu estou falando é que a assembleia virtual talvez não seja também a melhor alternativa, porque eu tenho visto, e penso que vocês também têm visto, abusos e falta de senso por parte das pessoas que moram em prédios. Aqui na minha região tem um prédio próximo que às 6 horas da tarde, todo santo dia, um condômino liga caixas de som e começa a colocar músicas católicas, evangélicas e sei lá o quê, e daí tá tendo briga, inclusive com condôminos de outros prédios. Isso é um abuso do exercício do direito de propriedade sem fim. E eu vou chegar nessa questão aí da assembleia virtual, é que as minhas conhecidas que moram nesse prédio, aí eu tenho o grupo, né, das mulheres, todas elas apoiam esse raio dessa tocação de música indiscriminadamente às 6 horas da tarde. Vejam, fora a pandemia, nesses condomínios, nós não temos pessoas com câncer, pessoas que sofrem de enxaqueca, e não é uma assembleia virtual que vai resolver e vai colocar bom senso na utilização por parte dessas pessoas. É isso mesmo. Na minha opinião, eu respeito, claro, evidentemente, o posicionamento de todos os colegas, mas em se tratando de exceção, de período de exceção em virtude do interesse social, não cabe deixar isso para que uma assembleia discuta. Simplesmente não pode haver visita nesse período. Eu não recebo visitas em casa nesse período, de forma alguma, porque não é isso que as autoridades estão apregoando, porque nós podemos ter, inclusive, esse Covid sem ser sintomático. Então, é muito bom senso regado com mais bom senso. Só uma colocação, concluindo e corroborando tudo que a professora Débora comentou, e concordo plenamente, o que você tem? Um conflito de direitos, o direito de propriedade e o interesse de saúde de todos. Então, nesse momento, o que deve predominar? Não se pode olvidar que é de interesse público que se respeite os interesses individuais, mas nesse momento excepcional, predomina o interesse público, a saúde de todos, né? O ficar em casa não é à toa,
não é? Por quê? Porque justamente deve ser respeitada a conduta de comportamento de efetivamente ficar em casa, não é? Vamos lá, queria fazer uma parte aqui. Primeiro, a proposta é de discussão do projeto de lei. E a discussão é se esse projeto de lei ele trouxe alguma segurança para esse fim. E quer me parecer que ele não trouxe nenhuma. Porque ele repete a lei. Concordo. Ele repete, inclusive, para dizer, olha, tem que prestar contas. Não é um momento de projeto de lei para dizer que o síndico tem que prestar contas. Exato. Não é um momento de um projeto de lei para suspender a vigência da LGPD. Talvez, e me parece aqui uma opinião pessoal, é um momento de um projeto de lei para tratar essas questões relacionadas à locação. Talvez. É um assunto premente. As pessoas vão, de fato, deixar de pagar aluguel, né? Talvez não queiram postergar essa discussão. Talvez a lei, até o fato de haver o projeto, já dá um norte para inquilino e proprietário acordarem e buscarem um consenso, né? Naquela discussão, o inquilino cita o projeto, o locador cita aquele outro, e há uma busca por um entendimento. Agora, estas questões de relação de condomínio, elas já existiam antes do Covid. Elas não são novas, né? E assim, haverá um senso, ou ao que se espera é que haja um bom senso. Há aqueles que vão pregar a necessidade do silêncio absoluto, né? E há aqueles que também pregarão a necessidade, que percebam, não parece também desarrazoada, de em uma oportunidade no dia, em algum determinado momento, que se haja manifestações de carinho, de união, de alegria, porque as pessoas também dentro de casa, trancadas, em absoluto silêncio, vão adoecer. Então, também não há um interesse público também, quer dizer... Por isso que eu o Rolo fala do combinado dentro do condomínio. Eu questiono até se não dá para disciplinar, fazer um uso revezado, com todos os cuidados, por exemplo, das áreas comuns, dar uma nadada na piscina. E quem mora em condomínio sabe que é um jogo no sentido de se entender que há uma abdicação de prazeres, de vontades, de opiniões. Porque aqui dentro dessa assembleia condominial, você pode ser o voto vencido. Você não gostou daquela cor, você acha que a quadra não tem que ter aquela destinação. Então, é um novo momento, um momento em que as pessoas estão em casa, muitas opiniões, e opiniões que devem ser respeitadas. A gente não tem nenhuma certeza acerca de qual o isolamento mais recomendado. Eu digo certeza porque nem os médicos propriamente, nem as autoridades entendem se é o isolamento vertical, horizontal, que tipo de isolamento. A gente está aqui falando no Brasil de um isolamento, muita gente está usando o tema distanciamento. Hoje eu estava vendo a Austrália tem sido muito bem sucedida, incentiva atividades físicas fora de casa, porque percebe nisso que as pessoas em casa adoecem, as pessoas entristecem, as pessoas ficam com menos imunidade porque não praticam esporte. Então, o que eu gostaria de colocar? A lei, ela não pacificou, não inovou absolutamente nada nessa matéria, porque os conflitos já existiam e os conflitos continuarão a existir. O pessoal está perguntando no chat do prazo do uso do capião. Então, vê se isso é tema. Eu posso só
quinta, mas vê se isso é tema para tratar num projeto de lei desse. Como eu tenho muito compromisso, eu preciso falar. Nós temos que ter um deadline. Tenho muito compromisso, eu preciso me manifestar. Eu só queria pegar tem uma palavra que o Rodrigo usou, que ela é muito interessante. Eu vou fazer um paralelo com, acho que foi o Sérgio quem falou da Fayot, da questão da França, né? O Rodrigo disse que esse projeto ele não traz nenhum tipo de segurança, mas se não me engano foi o professor Otávio Luiz Rodrigues, que é um dos maiores especialistas do tema ali na legislação francesa. Ele disse e que talvez seja exatamente esse o ponto, né? Talvez esse projeto traga, ou a intenção dele seja esta, não estou dizendo que ele faça, mas a intenção dele seja trazer um pouco de insegurança para este momento, para que a gente consiga manter um mínimo de estabilidade. Eu acho que a ideia do projeto é exatamente um elemento em segurança a ponto de você tentar reequilibrar a balança. É mais ou menos o paralelo que o Otávio Luiz Rodrigues fazia quando comentava a questão da Lei Fayot, né? E um momento não é tão assim diferente daquela situação. Claro que para a nossa geração é, né, uma novidade absoluta. Mas, de fato, ele podia ter tratado de muitos pontos. Ele jogou muita bomba na mão do judiciário. A verdade é essa. Jogou a bomba na mão do judiciário. Eu quero ver o judiciário interpretar aquele artigo 7º. E nós estamos falando de um projeto que em um dia recebeu 88 emendas e foi aprovado o PL com o substitutivo de número 89. Quer dizer, a gente é até capaz de estar com versões diferentes aqui. E o bacana é que ele nasceu no judiciário, né? Depende do que você considera isso. Eu queria fazer uma colocação sobre o que o professor Rodrigo falou, de que assim o projeto ele não acaba não inovando e não esclarecendo. Concordo com essa posição de que, claro, abriu muita possibilidade de discussão posterior no judiciário, mas eu vejo que, assim, entendo o ponto de vista, mas eu tenho uma discordância especificamente nessa situação do condomínio. Depois da gente fazer todo esse debate, da pergunta que eu tinha feito, será que isso não seria uma possibilidade de imposição de multa emergencial para aqueles que não conseguem usar a sua própria propriedade de forma preventiva e evitar aglomeração dentro do seu espaço? É uma segurança que o projeto de lei traz, no sentido de permitir ao síndico fazer isso, tomar essa providência independente de uma assembleia, da realização de uma assembleia, o que não impede que cada um no seu espaço, no seu condomínio, entenda que não, aqui é melhor não tomar essas decisões mais bruscas para evitar a discussão lá na frente. Então, vamos tentar uma assembleia e vamos tentar chegar a um denominador comum. Mas não impede, a lei ela traz essa oportunidade de imposição imediata quando está difícil conversar. Porque eu tenho uma impressão de que a gente vai mudar muito o jeito de viver depois desse período do Covid. Não sei se é uma impressão imediata e que dali depois 2, 3 anos que passe essa pandemia, tudo volta ao individualismo anterior, mas eu vejo que assim, até a visão que a gente tem do direito privado vai ter que dar uma mudadinha, uma calibrada aí para entender a necessidade de olhar para o nosso próprio espaço privado, observando toda essa esfera coletiva que se envolve, que agora tem, que tem em nosso entorno, porque os nossos hábitos, eu tenho uma impressão de que esse Covid vai mudar os nossos hábitos por uns bons tempos, se não definitivamente. Definitivamente talvez seja muita esperança minha, mas por um bom tempo eu acredito que vai mudar. Eu acho que nesse ponto o projeto traz essa segurança para um síndico que precisa tomar uma medida mais drástica na imposição de multa, que ele não poderia fazer isso se não fosse esta colocação numa situação emergencial. Ele teria tudo a perder na atividade de administração dele e poderia sofrer uma ação contra isso. Não que ele não vá sofrer, mas ele pelo menos tem um apoio legislativo como defesa dele, imagino eu. Que só queria fazer que quer me parecer que ele já tinha esse poder, sabe, Maria Elisa?
que o síndico, diante de comportamentos prejudiciais à convivência, ele já está autorizado a fazer isso, né? Ele não precisa do referendo da Assembleia. O síndico já tem hoje a possibilidade de advertir e, no meu modo de ver, de multar o condômino por um comportamento inadequado, né? Mas tudo bem, reforça. Viu, gente, uma coisa que eu ia falar para vocês, até que ficou uma dúvida para mim, tem um aluno perguntando, a questão do prazo da uso capião. Isso foi para proteger o proprietário, é isso ou eu estou entendendo errado? Qual é o objetivo da suspensão? Para descaracterizar a inércia durante esse período, não? Então, para efeitos desse artigo 14 no projeto, o sujeito que não tomar providência nenhuma no sentido da interrupção da prescrição, ele não acaba sendo prejudicado pela superveniência do prazo como um todo. Então, não me parece uma medida das mais salutares, mesmo porque aqui nós estamos falando até o dia 30 de outubro de 2020. E a minha principal preocupação no que diz respeito a esse projeto, e aliás é um desconforto bastante sensível, é o fato de que se trata de uma legislação transitória, mas ela não diz por quanto tempo efetivamente ela permanecerá entre nós. Há determinados artigos em que o legislador se reporta a um prazo de até 30 de outubro, há momentos em que ele diz até 31 de dezembro, há momentos em que ele simplesmente se refere à existência de um surto epidêmico. No parágrafo único do artigo 1º, salvo engano, ele fala do decreto legislativo número 6, mas nós estamos num baita de um cenário de insegurança, porque nós não temos a certeza de quando essa regra, esse regulamento vai ser posto para fora do sistema. Nós estamos aqui diante de uma espécie de Frankenstein. Quero crer, como diria o professor Rodrigo, que a intenção tenha sido essa do artigo 14, evitar um prejuízo para o proprietário, que já tinha deixado escoar um prazo bastante expressivo da prescrição aquisitiva e que seria prejudicado aí por esses tantos meses desse ano de 2020. Mas eu volto à carga. Esse artigo, essa espécie de suspensão, a meu ver, ela tem a mesma natureza de uma espécie de vacatio legis. Durante esse período, o caminho mais adequado a ser adotado pelo proprietário seria a interrupção do curso do prazo prescricional. Eu acho que não seria uma recomendação aqui do legislador nesse artigo 14 para que ele permanecesse inerte durante esse período. Tem uma previsão de interrupção da decadência e da prescrição também no projeto. Isso vale, por exemplo, para as reclamações do Código de Defesa do Consumidor, porque agora estão as lojas fechadas, você não consegue reclamar, então esse prazo está preservado. Que tem um monte de gente também que tem me consultado sobre esse prazo de reclamação. Se a assistência técnica, por exemplo, está fechada, você não consegue reclamar, então esse prazo está preservado. Isso tem a previsão no projeto também. Mesmo porque não está caracterizada qualquer espécie de inércia. O legislador, no que diz respeito à interrupção da prescrição, ele só dá margem à utilização de mecanismos judiciais para a interrupção da prescrição. Não se interrompe a prescrição por meio de notificação extrajudicial. Então, num cenário como esse, nós ficamos de mãos atadas. Ou o legislador efetivamente toma uma medida no sentido da suspensão ou da interrupção desse prazo, ou efetivamente a gente está legislando contra o interesse da própria população. Acho que, nesse caso, a medida acaba sendo até salutar, do artigo 3º. Bom, professor Rodrigo, não vai retomar a moderação? Rodrigo é o nosso diretor, acabou chegando, sobrevindo o Rodrigo, acho que ele que deveria assumir a condução, né? Professor Estevam, professor Rodrigo se ausentou. Aí, eu teve que sair. Então, ele tinha a festa de Réveillon. Tá bom. Então, não sei, acho que a grande parte das dúvidas, das inquietações de cada um de vocês acabou sendo exposta. Eu também tive a oportunidade aqui de expor algumas das minhas inquietações com relação a esse projeto, e, como bem destacado pelo próprio professor Iglesias, pelo professor Rolo, nós temos várias espécies de modificações substitutivos que acabam se atropelando. Então, nós precisamos aqui aguardar um pouco mais para saber qual é a versão que efetivamente acabará por ser promulgada. Mas acho que foi uma oportunidade, pelo menos, bastante salutar da gente travar algum contato um pouco mais próximo nesse período de pandemia, né? Acho que... Posso fazer considerações finais, por favor? Eu estava
estava com saudade de você. Considerações. Eu também estou com saudades do Estevam. Então, agora não, deixa eu fazer só uma... Eu não vou mandar todo mundo para aquele lugar, porque nós estamos na presença dos alunos, não? Antes das considerações finais de todos aí, os alunos estão pedindo mais lives, e eu gostei também, eu achei que foi uma oportunidade, eu nunca tinha participado, eu acho que isso é uma das coisas que a gente vai adotar mesmo quando a gente voltar para as aulas presenciais. Então, acho que a gente precisava combinar já alguma coisa de uma outra live para a semana que vem, já fica a minha sugestão. Também acho que a gente vai bater aí os números do Jorge Mateus, cara, acho que a gente tem que... Pelo menos eu sei quem somos nós, eu não sei quem é Jorge Mateus. Acho que nós podemos estipular temas e fazer sempre, né, com frequência essas lives, foi bem legal. Joga no Face, gente, joga no Face. Todo mundo, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, não só os professores, para quem nós enviamos o convite, todos os alunos que passaram aqui por esse período. Eu vou passar a bola aqui para o nosso querido mediador, uma das pessoas mais amadas da instituição, para que ele possa encerrar aí esse bate-papo. Se eu puder falar um minutinho antes, eu agradeço. Eu acho que Desculpa. Falar, meu Deus do céu. Considerações finais, Iglesias, por gentileza. Mas eu não quero Iglesias como meu síndico. Deus me livre, eu estou igual o Wesley. É claro que é uma questão de ponderação, né? Obviamente, mas é sobre tudo isso que nós falamos. E pior é a Débora, hein? Dentro da linha. A Débora é brava. Pronto, então vai resolver botar a Débora é sempre pior. É isso aí. E pior para melhor, né? Olha, eu só queria colocar o seguinte, resumindo tudo aquilo que nós falamos e até aquilo que eu coloquei no início, esse projeto ele me preocupa, né, em síntese, ele me preocupa. Me parece que existem alguns problemas conceituais sobre a questão da imprevisão. Não me parece que seja questão de teoria excessiva, seria hipótese efetivamente de força maior, embora não resolva os problemas sozinho, esse instituto. Me parece que o projeto ele entre alguns pontos de forma demasiada, principalmente na questão da locação. Eu até tomei a liberdade, obviamente, não sei se eu serei ouvido, mandei uma proposta de lei referenda para a senadora Simone Tebet, no sentido de que o aluguel fosse reduzido, né, enfim, pode ser que haja uma ideia até melhor, fosse reduzido em 30% no período estimado considerado período urgente. Então, o aluguel reduzir a 30%, desde que se comprove efetivamente a dificuldade financeira e, caso não haja essa comprovação em juízo, que seja aplicado até, além de não haver a revisão, a sanção da mora, né? Porque a mora nada mais é do que a culpa do devedor. Então, isso tem que ser provado no caso concreto. No mais, né, eu quero deixar até um recado para os alunos que nos assistem. Eu gravei duas aulas, na verdade, foi uma na sexta e outra ontem, são 1h50 minutos, falando a respeito do projeto e algumas questões conceituais para os alunos. Aqueles que são meus alunos, eu vou disponibilizar logo mais no Classroom, né? E eventualmente, para quem não é meu aluno atualmente, basta mandar um e-mail para mim, sergio.iglesias@direitosbc.br, que eu mandarei o link sem sombra de dúvidas para acesso. Quero só finalizar que foi muito bom o debate, fiquei muito feliz de participar com todos os colegas professores, nota-se que os alunos gostaram muito, né? Então, mais uma vez, parabenizo toda a direção pela iniciativa e pela condução também da suspensão das aulas nesse período, né? Porque, afinal de contas, trata-se de nesse momento difícil, um momento de preservação da saúde, porque hoje nós não temos números efetivos de grande contaminação, mas tem que se analisar lá atrás, né, quando houve o período de quarentena. Então, agradeço aí a presença de todos, né, e fico com a opinião, né, do Bill Gates, em relação a essa questão, que diz que deve ficar em casa. E nada melhor do que ele, né, porque afinal ele trata de vírus desde o Windows 95, não é mesmo? Então é isso, um forte abraço a todos. Muito bem, obrigado, professor Iglesias. Mais alguém gostaria de ter alguma consideração final? Professores, está aberta a palavra. Só dar um abraço em todos e até a próxima. Também um abraço a todos.
Caríssimos, então, olha, no que diz respeito à previsão de um novo encontro, de uma nova live, acho que é desejo de grande parte dos alunos, desejo de grande parte dos meus colegas. Eu não gosto muito desse tipo de interação, principalmente em ambiente cibernético, de modo que, havendo... Você tem que participar de todos. Eu não vou participar. Não, eu vou arranjar alguma espécie de compromisso para poder boicotar o evento. Não, mas, de toda forma, eu agradeço muito... Não, é verdade, mas eu agradeço muito pela oportunidade e pela atenção de todos, professores, alunos que estiveram presentes até o presente momento. Salvo engano, esse material está sendo gravado e vai ser colocado à disposição dos senhores. Maiores informações a respeito de uma nova reunião, de uma nova live, maiores informações vão ser divulgadas em breve, tá bom? Obrigado pela atenção de todos e uma boa noite. Até logo. Boa noite, tchau, tchau. Abraço a todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite para todo mundo e vamos lá.